Uma mulher grávida é deixada sozinha em uma parada de ônibus, com nada além de uma barra de pão nas mãos. Enquanto o frio da noite avança e as contrações se aproximam, um estranho decide parar o carro. Esse gesto simples muda o rumo de duas vidas marcadas pela dor e dá início a uma jornada de justiça e renascimento. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Céu de Porto Alegre começava a se tingir de laranja e roxo quando o carro parou em frente à parada de ônibus na Avenida Ipiranga. Mariana olhou pela janela, confusa. Aquele não era o caminho que costumavam fazer para a casa da mãe dele. Eduardo desligou o motor e ficou em silêncio por alguns segundos, as mãos ainda no volante, os olhos fixos na rua à frente. "Preciso fazer uma coisa rápida aqui perto", ele disse, sem olhar para ela. "Você se importa de esperar uns minutos? Tem uma padaria ali na esquina, comprei pão quentinho pra gente. Pega um pouco de ar enquanto eu resolvo." Mariana segurou a barriga de 8 meses, sentindo o peso do bebê que já estava encaixado. As costas doíam, os pés estavam inchados e ela só queria chegar logo em casa para deitar. Mas Eduardo parecia tenso nos últimos dias, distante, e ela não queria começar mais uma discussão. "Tudo bem", ela respondeu, abrindo a porta com dificuldade. "Mas não demora, tá? Tô cansada." Ele apenas acenou com a cabeça e lhe estendeu uma sacola com a barra de pão ainda morna. Mariana desceu do carro devagar, ajeitando a bolsa no ombro e segurando o pão contra o peito. O ar fresco da tarde bateu em seu rosto enquanto ela caminhava até o banco de concreto da parada. Eduardo arrancou rápido, as rodas chiando levemente no asfalto. Ela olhou para trás, esperando vê-lo dar a volta no quarteirão, mas o carro sumiu pela esquina e não voltou. Os primeiros 5 minutos foram tranquilos. Mariana abriu a sacola e mordeu um pedaço do pão, sentindo o sabor adocicado e a textura macia derreter em sua boca. Pensou em quanto tempo ainda faltava para o bebê nascer, nas roupinhas que ainda precisava lavar, no berço que Eduardo havia prometido montar no último fim de semana e que continuava desmontado na caixa. Ele anda tão estranho, ela pensou, passando a mão na barriga. Talvez seja só o nervosismo de virar pai. 10 minutos se passaram. O movimento na avenida começou a diminuir. Alguns carros passavam apressados, mas nenhum parava. Mariana pegou o celular e viu que não tinha mensagens novas. Digitou: "Tá demorando, amor. Tá tudo bem?" Enviou e esperou. A mensagem foi entregue, mas não lida. 15 minutos, 20, 30. O céu escureceu mais um tom. As luzes dos postes começaram a acender automaticamente, projetando sombras, alongadas na calçada. Mariana sentiu uma pontada de ansiedade subir pelo peito. Ela ligou. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes, até cair na caixa postal. Ligou de novo, mesma coisa. Na terceira tentativa, a ligação foi recusada. Foi nesse momento que algo dentro dela se quebrou. Não era raiva ainda, era confusão misturada com medo. Mariana abriu o aplicativo de mensagens e releu as conversas dos últimos dias. Eduardo tinha estado cada vez mais monossilábico, respondendo com sim, não, depois a gente vê. Ela havia atribuído tudo ao estresse do trabalho, à proximidade do nascimento, aos custos que estavam aumentando. Mas agora, sozinha naquela parada de ônibus com o pão esfriando em suas mãos, ela começou a perceber que talvez houvesse algo mais. Ela digitou outra mensagem. "Eduardo, por favor, me responde. Tô preocupada." A mensagem foi entregue. Lida. Mas nenhuma resposta veio. Seus dedos tremeram enquanto ela segurava o telefone. Tentou ligar mais uma vez. Agora, o número estava desligado. 1 hora se passou. A noite caiu completamente. O frio de Porto Alegre em junho começou a penetrar suas roupas, fazendo-a tremer. Mariana cruzou os braços sobre a barriga, tentando se aquecer, mas era inútil. Pessoas passavam apressadas, algumas olhavam de relance para ela, mas ninguém parava. Uma mulher grávida sozinha em uma parada de ônibus à noite não era algo incomum o suficiente para chamar a atenção. Apenas o suficiente
para gerar um olhar de piedade rápida antes de seguir em frente. Ela pensou em ligar para a própria mãe, mas elas não se falavam há meses, desde a briga feia em que a mãe disse que Eduardo não prestava e que Mariana estava cega demais para ver. Pensou em ligar para a melhor amiga, Camila, mas se sentia humilhada demais para admitir que talvez estivesse perdida e abandonada. Então ficou ali, paralisada entre o orgulho e o desespero, esperando que a qualquer momento Eduardo voltasse com alguma desculpa esfarrapada e ela pudesse fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas ele não voltou. E quanto mais o tempo passava, mais Mariana sentia a verdade se impor sobre ela como uma pedra pesada no peito. Ele não vai voltar. Uma voz sussurrou dentro de sua cabeça. Ele te deixou aqui de propósito. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não era possível. Eles estavam juntos há 3 anos. Tinham planos. Um bebê a caminho. Como alguém simplesmente abandona uma pessoa assim? Mas a resposta estava ali, no silêncio do telefone, na ausência dele, na forma como tudo tinha sido tão rápido e tão calculado. O pão ainda quente, a desculpa vaga, a recusa em olhar para ela antes de ir embora. Tudo fazia sentido agora. Um sentido cruel e doloroso que ela não queria aceitar. Mariana começou a chorar. Não eram lágrimas dramáticas ou soluços altos, mas um choro silencioso que escorria pelo rosto enquanto ela olhava para o nada. Sentiu uma contração leve na parte baixa do abdômen, uma dor surda que vinha e ia. Não, era a primeira vez que sentia aquelas contrações de treinamento, mas agora, sozinha e desamparada, elas pareciam mais ameaçadoras. Ela tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas. Sentou-se novamente, respirando fundo, tentando controlar o pânico que começava a tomar conta de sua mente. Preciso sair daqui, ela pensou. Preciso encontrar um lugar seguro. Mas para onde ir? Não tinha dinheiro suficiente para um táxi até a casa da mãe do outro lado da cidade. Não tinha amigos próximos na região. Estava completamente sozinha, com um bebê a caminho e nenhuma ideia do que fazer. Foi então que um carro diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. Mariana levantou a cabeça, o coração acelerando com uma mistura de esperança e medo. Não era o carro de Eduardo. Era uma caminhonete prata, um pouco velha, mas bem cuidada. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Ele parecia ter uns 40 anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, rosto cansado, mas gentil. Atrás dele, no banco de trás, uma menina de uns 8 anos olhava pela janela, com olhos grandes e curiosos. Papai, olha, a moça está passando mal, a menina disse, apontando para Mariana. O homem hesitou. Mariana podia ver a luta interna em seu rosto, a parte dele que queria ajudar contra a parte que sabia que parar para uma desconhecida à noite poderia ser perigoso. Mas então, ele olhou para a barriga de Mariana, para o rosto molhado de lágrimas, e algo nele cedeu. A senhora está bem? Ele perguntou, aproximando-se devagar, mantendo uma distância respeitosa. Mariana não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais forte agora. O homem trocou um olhar com a filha, que já estava descendo do carro com uma garrafinha de água na mão. Moça, toma um pouco de água, a menina disse, estendendo a garrafa com um sorriso tímido, mas genuíno. Mariana pegou a água com mãos trêmulas e bebeu alguns goles. O líquido fresco desceu por sua garganta seca, trazendo um alívio momentâneo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e tentou sorrir para a menina. Obrigada, querida. O homem se agachou na frente dela, ainda mantendo distância. Desculpa perguntar, mas a senhora precisa de ajuda? Tem alguém vindo te buscar? Mariana olhou para ele, para aquele estranho que tinha parado quando todos os outros tinham passado reto, e sentiu uma necessidade, desesperada de falar a verdade. Não, ela sussurrou. Não tem ninguém vindo. Eu fui deixada aqui. O homem franziu a testa, confuso. Deixada? Como assim? Mariana respirou fundo, tentando organizar as palavras. Meu namorado me trouxe até aqui. Disse que ia resolver uma coisa rápida e voltava.
Mas já faz mais de 1 hora e ele não responde o telefone. Ela parou, sentindo a garganta apertar. Acho que ele não vai voltar. Acho que ele me abandonou aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem trocou outro olhar com a filha, desta vez mais preocupado. A menina se aproximou de Mariana e tocou levemente sua mão. Não fica triste, moça. Meu pai vai te ajudar. Ele sempre ajuda todo mundo. O homem suspirou e passou a mão pelos cabelos. Olha, eu não sei direito o que está acontecendo aqui, mas eu não posso te deixar sozinha nessa condição. Meu nome é Roberto. Essa aqui é minha filha, Júlia. Se você quiser, a gente pode te levar para algum lugar. Tem alguém que você possa ligar? Algum familiar, amigo? Mariana pensou na mãe, na distância que havia entre elas, na vergonha de admitir que ela tinha razão sobre Eduardo. Pensou em Camila, que provavelmente estaria trabalhando no plantão do hospital. Pensou em todas as pontes que tinha queimado nos últimos meses por causa de Eduardo, que sempre dizia que elas não precisavam de mais ninguém além um do outro. Eu não tenho para onde ir, ela admitiu finalmente, a voz quebrando. Não agora. Roberto ficou em silêncio por um momento, claramente ponderando as opções. Júlia puxou a manga da camisa dele. Pai, a gente não pode deixar ela aqui. Ela está com um bebê na barriga. Eu sei, filha, Roberto respondeu, olhando de volta para Mariana. Olha, eu moro ali perto, uns 10 minutos daqui. Não é nada muito, mas tem um quarto de hóspedes que a gente pode arrumar. Você pode ficar lá até resolver as coisas, até falar com alguém, sei lá. Não dá para te deixar aqui na rua. Mariana olhou para ele incrédula. Por que você faria isso por uma estranha? Roberto deu de ombros. Porque se fosse minha irmã ou minha filha no futuro, eu ia querer que alguém parasse, porque é o certo a fazer. Ele estendeu a mão. Vem, vamos sair daqui. Mariana hesitou. Tudo nela gritava para não confiar, para não aceitar ajuda de estranhos, para ter cuidado. Mas a alternativa era ficar ali, sozinha, grávida, sem dinheiro e sem perspectivas. Ela olhou para Júlia, para aquela criança de olhos gentis que ainda acreditava na bondade das pessoas, e pensou no bebê que carregava. Que tipo de mãe seria se não aceitasse ajuda quando precisava? Ela segurou a mão de Roberto e se levantou devagar. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Você não imagina o quanto isso significa. Eles caminharam até a caminhonete. Júlia ajudou Mariana a subir no banco do passageiro, enquanto Roberto guardava a sacola com o pão e a bolsa dela. Quando todos estavam acomodados, ele ligou o carro e saiu devagar pela avenida. Mariana olhou pela janela, vendo a parada de ônibus desaparecer na distância, e sentiu algo estranho dentro dela. Não era apenas tristeza ou raiva, era um misto de alívio, medo e uma ponta de esperança que ela não sabia se tinha direito de sentir. A casa de Roberto ficava em um bairro tranquilo, arborizado, com ruas estreitas e casas antigas. Ele estacionou em frente a uma construção de 2 andares, com jardim na frente e uma varanda com cadeiras de balanço. Não era luxuosa, mas era acolhedora, o tipo de lugar que Mariana sempre sonhou ter, mas nunca conseguiu. Júlia desceu correndo e abriu o portão. Vem, moça, entra. Vou te mostrar o quarto. Roberto ajudou Mariana a descer e a guiou até a casa. O interior era simples, mas organizado. Uma sala com sofá de tecido xadrez, estante cheia de livros, fotos da família nas paredes. A cozinha, ao fundo, exalava um cheiro leve de café. Tudo parecia vivido, usado, real. O quarto de hóspedes era pequeno, com uma cama de solteiro, uma cômoda e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Roberto acendeu a luz e ajeitou os travesseiros. Desculpa pela bagunça, a gente não recebe muita visita. Está perfeito, Mariana disse sinceramente. Obrigada mesmo. Júlia apareceu na porta com um cobertor. Toma, moça. De noite esfria bastante. Mariana pegou o cobertor e abraçou a menina. Você é muito gentil, Júlia. Obrigada por ter pedido para o seu pai parar. Roberto pigarreou, claramente desconfortável com a emoção do momento. Bom, vou te deixar descansar. Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Tem banheiro ali no corredor. Amanhã a gente conversa melhor sobre o que fazer, tá bom? Mariana apenas acenou com a cabeça. Quando Roberto e Júlia saíram e fecharam a porta,
Ela se sentou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Chorou pela traição, pelo abandono, pela sensação de estar completamente perdida. Mas também chorou de alívio por estar em um lugar seguro, por não estar mais sozinha naquela parada de ônibus, por ter encontrado pessoas boas em um momento tão escuro. Ela deitou na cama e colocou as mãos sobre a barriga. O bebê se mexeu, um movimento suave que sempre a fazia sorrir. "Vamos ficar bem", ela sussurrou. "Não sei como ainda, mas vamos ficar bem." Naquela noite, Mariana dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Não sonhou com Eduardo ou com o futuro incerto. Sonhou com uma parada de ônibus vazia e silenciosa e com uma estrada longa se abrindo à sua frente, sem fim à vista, mas também sem volta possível. No dia seguinte, ela acordou com o cheiro de café e pão torrado vindo da cozinha. Por um breve segundo, esqueceu onde estava e tudo o que havia acontecido. Mas então, a realidade voltou como uma onda fria e ela lembrou. Eduardo a tinha deixado. Ela estava na casa de estranhos. Seu filho nasceria em algumas semanas e ela não tinha ideia de como lidar com tudo isso. Mariana se levantou devagar, lavou o rosto no banheiro e desceu para a cozinha. Roberto estava preparando o café enquanto Júlia comia cereal. Ambos sorriram quando a viram. "Bom dia", Roberto disse. "Dormiu bem?" Mariana acenou. "Melhor do que esperava." "Obrigada de novo por tudo. Senta aí, vou te servir um café. Júlia, pega o pão para ela." Eles tomaram café juntos em um silêncio confortável. Júlia falava sobre a escola, sobre a professora chata de matemática, sobre o desenho que estava fazendo para a feira de ciências. Roberto ouvia pacientemente, fazendo perguntas e rindo das histórias da filha. Mariana observava tudo aquilo com uma mistura de admiração e tristeza. Aquela era a vida que ela imaginava ter. Simples, tranquila, cheia de pequenos momentos de felicidade. Depois do café, Roberto mandou Júlia brincar no quarto e sentou-se de frente para Mariana. "Olha, eu não quero ser invasivo, mas a gente precisa conversar sobre o que aconteceu ontem. Você disse que foi abandonada. Você tem certeza disso?" Mariana respirou fundo e pegou o celular. Mostrou as mensagens para Roberto, as tentativas de ligação. A última, mensagem vista, mas sem resposta. "Tenho certeza", ela disse, a voz firme apesar das lágrimas que começavam a se formar. "Ele planejou isso, me deixou lá e sumiu." Roberto leu as mensagens com o rosto cada vez mais sério. "Isso é muito grave, Mariana. Você está grávida de 8 meses. Isso não é só abandono emocional, é abandono de assistência. Tem questões legais aqui." Mariana não tinha pensado nisso. Ela estava tão focada na dor emocional que não havia considerado o aspecto legal. "Você acha que eu deveria fazer alguma coisa, tipo procurar um advogado?" Roberto assentiu. "Acho que sim. Você precisa se proteger e proteger o bebê. Isso não pode passar em branco." Ele pausou. "Eu conheço uma advogada que trabalha com casos de direito de família. Se você quiser, posso te apresentar para ela." Mariana olhou para as próprias mãos, para o celular que segurava, para as mensagens que comprovavam o abandono. Uma parte dela queria esquecer tudo, fingir que nada tinha acontecido, seguir em frente. Mas outra parte, mais forte e mais consciente, sabia que isso não era sobre vingança. Era sobre justiça. Era sobre garantir que seu filho teria o que merecia. "Eu aceito", ela disse, finalmente. "Quero falar com essa advogada." Roberto sorriu levemente. "Vou ligar para ela hoje. Enquanto isso, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Sem pressão, sem pressa. A gente vai te ajudar no que for necessário." Mariana sentiu os olhos marejarem novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão. "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" ela perguntou. "Você nem me conhece." Roberto ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando a resposta. "Porque eu sei como é se sentir perdido e sem ajuda. Eu passei por algo parecido quando a mãe da Júlia foi embora. Ela simplesmente desapareceu uma noite, deixou a gente sozinho. Eu sei o que é ter que reconstruir tudo do zero. E se alguém tivesse me ajudado naquela época, talvez tivesse sido um pouco mais fácil." Ele olhou para Mariana. "Então,
Eu estou fazendo por você o que eu gostaria que tivessem feito por mim. As palavras de Roberto ecoaram na mente de Mariana pelo resto do dia. Ela ficou no quarto, organizando seus pensamentos, respondendo mensagens de Camila que finalmente tinha percebido algo estava errado. Ela não contou tudo ainda, apenas disse que estava bem e que logo explicaria. Não estava pronta para enfrentar as perguntas, os julgamentos, os eu avisei. Naquela tarde, Roberto voltou com a advogada. Ela se chamava Letícia, uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos e olhar penetrante. Ela ouviu a história de Mariana em silêncio, fazendo anotações em um caderno. Quando Mariana terminou, Letícia fechou o caderno e olhou para ela com seriedade. Mariana, o que aconteceu com você é muito grave. Abandono de assistência durante gestação é crime. Você tem provas, tem testemunhas, tem um histórico claro. Podemos fazer um processo não só para garantir pensão, alimentícia e direitos do bebê, mas também para responsabilizar legalmente o pai pela situação que te colocou. Mariana engoliu seco. E se ele negar? E se ele disser que eu que saí do carro e que tudo foi mal entendido? Letícia sorriu de forma tranquilizadora. Por isso que a gente documenta tudo. As mensagens, o histórico de localização se você tiver, testemunhas que te viram sozinha na parada de ônibus. A verdade sempre aparece quando você tem provas. Ela pausou. Mas você precisa ter certeza de que quer isso. Processos assim são desgastantes emocionalmente. Você vai ter que reviver tudo. Vai ter que enfrentar ele e possivelmente a família dele. Tem que estar preparada. Mariana pensou no bebê, no futuro que queria construir, na dignidade que tinha perdido naquela parada de ônibus. Eu quero, ela disse com firmeza. Quero fazer isso da forma certa. Pelo meu filho. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina que Mariana nunca imaginou ter. Pela manhã, acordava com o cheiro de café que Roberto preparava antes de levar Júlia para a escola. Tomavam café juntos, conversavam sobre coisas simples, e aos poucos aquela casa de estranhos começava a parecer menos estranha e mais como um refúgio temporário da tempestade que sua vida havia se tornado. Letícia havia montado uma estratégia clara. Primeiro, precisavam documentar tudo o que havia acontecido naquela noite. As mensagens já estavam salvas, os registros de ligação também. Mas ela insistiu que precisavam de mais. Testemunhas visuais. Alguém que tivesse visto Mariana sozinha naquela parada de ônibus. Alguém que pudesse confirmar a história, além de qualquer dúvida razoável. Foi Roberto quem sugeriu voltarem ao local. Talvez alguém que trabalhe por ali tenha visto alguma coisa, ele disse durante o almoço de uma quinta-feira. Tem uma padaria, um mercadinho, um posto de gasolina. Alguém deve ter notado uma mulher grávida sozinha à noite. Mariana sentiu o estômago revirar só de pensar em voltar àquele lugar. A parada de ônibus havia se tornado um símbolo de humilhação e dor na sua mente. Mas ela sabia que Roberto estava certo. Se queriam construir um caso sólido, precisavam de todas as provas possíveis. Naquela tarde, com Júlia na escola, Roberto e Mariana voltaram à Avenida Ipiranga. Era um dia ensolarado, completamente diferente da noite fria e escura do abandono. Carros passavam em ritmo constante, pessoas caminhavam pelas calçadas, tudo parecia tão normal que era difícil acreditar que algo tão terrível havia acontecido ali apenas alguns dias atrás. Roberto estacionou em frente à padaria, que ficava a poucos metros da parada. Vamos começar por aqui, ele disse, desligando o motor. Eles entraram na padaria, o cheiro de pão fresco invadindo suas narinas. Um homem de uns 60 anos, cabelos brancos e avental sujo de farinha, estava atrás do balcão organizando os pães. Ele olhou para eles com um sorriso automático de comerciante. Bom dia. Em que posso ajudar? Roberto se aproximou do balcão. Bom dia. Na verdade, a gente não veio comprar. A gente está procurando informações sobre algo que aconteceu aqui na semana passada. O homem franziu a testa, curioso. Que tipo de informação? Mariana deu um passo à frente, a mão instintivamente indo para a barriga. Na terça-feira passada, à noite, eu fui deixada na parada de ônibus ali em frente.
Fiquei sozinha por mais de 1 hora, grávida, sem ninguém para me ajudar. A gente queria saber se o senhor estava trabalhando naquela noite, se viu alguma coisa. O rosto do homem mudou. A expressão casual deu lugar a algo mais sério, mais atento. Espera, você é a moça que estava sentada ali, grávida com uma sacola de pão? Mariana sentiu o coração acelerar. Sim, sou eu. O senhor me viu? O homem saiu de trás do balcão, limpando as mãos no avental. Vi sim. Eu estava fechando a padaria. Devia ser umas 8 da noite. Vi você sentada ali, sozinha, e achei estranho. Uma mulher na sua condição, naquele horário, sem ninguém por perto. Pensei até em ir lá perguntar se estava tudo bem, mas aí chegou um movimento aqui dentro e quando olhei de novo, você ainda estava lá. Fiquei preocupado. Roberto se adiantou. O senhor se importaria de dar um depoimento formal sobre isso? Seria muito importante para ajudar a Mariana. O homem olhou para Mariana, para a barriga volumosa, para o rosto marcado por noites mal dormidas. Claro que não me importo. O que fizeram com você foi uma covardia. Se precisar da minha palavra para ajudar, pode contar comigo. Mariana sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão. Obrigada, senhor. O senhor não imagina o quanto isso significa. O homem pegou um papel e anotou seu nome completo, telefone e endereço da padaria. Me chamo Osvaldo. Trabalho aqui há 30 anos. Conheço todo mundo dessa região. Se precisar de mim para qualquer coisa, é só me procurar. Quando saíram da padaria, Roberto estava sorrindo. Viu? A gente encontrou uma testemunha. Isso fortalece muito o seu caso. Mariana segurou o papel com os dados de Osvaldo como se fosse o bem mais precioso do mundo. Eu não acreditei quando ele disse que lembrava de mim. Pensei que ninguém tivesse notado. As pessoas notam mais do que a gente pensa, Roberto disse, abrindo a porta do carro para ela. Às vezes elas só não sabem como ajudar, mas quando você dá a oportunidade, elas aparecem. Naquela noite, Letícia ficou radiante quando soube da testemunha. Perfeito, ela disse ao telefone. Com o depoimento do Osvaldo, as mensagens e o histórico, temos um caso muito sólido. Vou começar a preparar a documentação para entrar com o processo. Você está preparada para isso, Mariana? Mariana olhou para Roberto e Júlia, que estavam na sala assistindo televisão. Olhou para o quarto simples onde tinha dormido as últimas noites, para a casa que tinha se tornado seu abrigo. Pensou no bebê que crescia dentro dela, no futuro que queria construir. Sim, ela respondeu. Eu estou preparada. As semanas seguintes foram intensas. Letícia trabalhava rapidamente, montando o processo peça por peça. Mariana teve que reviver cada momento daquela noite, dar detalhes, responder perguntas difíceis. Foi doloroso, mas necessário. Roberto estava sempre por perto, oferecendo apoio silencioso. Júlia, com sua inocência de criança, trazia leveza aos momentos mais pesados, fazendo Mariana rir com suas histórias da escola e seus desenhos coloridos. Enquanto isso, Mariana começou a organizar sua vida. Não podia ficar dependendo da bondade de Roberto para sempre. Ela precisava de um plano. Ligou para Camila, que finalmente soube de toda a história e ficou furiosa com Eduardo. Como? Ele pôde fazer isso com você? Camila gritou pelo telefone. Eu vou arrancar a cabeça dele se ver na rua. Calma, Mila, Mariana disse, usando o apelido carinhoso da amiga. Eu tô lidando com isso da forma certa. Legal, mas eu vou precisar da sua ajuda quando o bebê nascer. Pode contar comigo para tudo, Camila respondeu. Você vai ficar bem, Mari. Eu sei que vai. Mariana também ligou para a mãe. Foi uma das ligações mais difíceis que já fez. Alô, mãe, ela disse quando a voz familiar atendeu do outro lado. Houve um silêncio, depois um suspiro. Mariana, faz meses que você não liga. Aconteceu alguma coisa? Mariana respirou fundo. Aconteceu sim, mãe. E a senhora tinha razão sobre o Eduardo. Ela contou tudo, desde o abandono até o processo legal, desde a casa de Roberto até os planos para o bebê. Quando terminou, estava chorando. A mãe ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Filha, eu não queria ter razão. Eu só queria que você fosse feliz. Ela pausou.
Mas eu tô orgulhosa de você, por estar enfrentando isso, por não ter desistido. Você é mais forte do que imagina. Mariana limpou as lágrimas. A senhora quer vir me ver? Conhecer a casa onde eu tô morando? Conhecer o Roberto e a Júlia? Eu adoraria, a mãe respondeu. Quando você quiser me receber, eu vou. No fim de semana seguinte, a mãe de Mariana apareceu na porta da casa de Roberto com um bolo de cenoura e um sorriso nervoso. Ela foi recebida com a hospitalidade genuína que Roberto parecia ter em abundância. Dona Teresa, seja bem-vinda, ele disse, apertando a mão dela. A Mariana fala muito da senhora. Teresa olhou para o homem que tinha acolhido sua filha, para a casa simples, mas acolhedora, para Júlia, que a cumprimentou com um abraço espontâneo. Ela sentiu uma gratidão profunda por aquelas pessoas que nem conheciam Mariana, mas tinham feito mais por ela do que muitos que se diziam amigos ou família. Durante o almoço, Teresa observou a dinâmica entre eles, a forma como Roberto garantia que Mariana estivesse confortável, como Júlia conversava animadamente sobre a escola e o bebê que estava para nascer, como todos pareciam genuinamente felizes de estar juntos. Havia algo ali que ia além de simples bondade. Havia conexão, havia cuidado mútuo, havia algo que começava a se parecer com família. Depois do almoço, Teresa puxou Mariana para o jardim. Filha, esse homem que te acolheu, ele parece ser muito especial. Mariana olhou para dentro da casa, onde Roberto lavava a louça enquanto Júlia secava os pratos. É especial sim, mãe. Ele e a Júlia salvaram minha vida naquela noite. Não sei o que seria de mim se eles não tivessem parado. Teresa segurou a mão da filha. E você? Como está se sentindo em relação a tudo isso? O processo, o bebê, esse novo começo? Mariana pensou por um momento. Tô com medo, mãe. Muito medo. De não dar conta. De não ser boa mãe suficiente. De estar tomando as decisões erradas. Mas também tô com esperança. Esperança de que as coisas vão melhorar. De que eu vou conseguir construir uma vida boa para o meu filho. E tô grata. Grata por ter encontrado pessoas boas no meio de tanta dor. Teresa abraçou a filha. Você vai ser uma mãe incrível. E você não tá sozinha. Tem a mim, tem a Camila, tem essas pessoas maravilhosas. A gente vai te ajudar. Enquanto mãe e filha conversavam no jardim, dentro da casa Roberto secava as mãos na toalha e olhava pela janela. Júlia apareceu ao seu lado. Pai, a Mariana vai ficar morando com a gente para sempre? Roberto suspirou. Não sei, filha. Ela tem a vida dela, a família dela. A gente só está ajudando até ela se organizar. Júlia ficou pensativa. Mas eu gostei de ter ela aqui. A casa fica menos quieta. E ela é legal. E quando o bebê nascer, vai ser ainda mais legal. Roberto sorriu e bagunçou o cabelo da filha. Eu também gostei de ter ela aqui. Mas a gente não pode se apegar demais, tá? As pessoas vão e vêm na nossa vida. A gente ajuda no que pode e deixa elas seguirem o caminho delas. Júlia acenou com a cabeça, mas Roberto podia ver no rosto dela a mesma coisa que sentia no peito. Aquela casa tinha mudado com a presença de Mariana. Tinha ficado mais cheia, mais viva, mais como um lar de verdade. E ele sabia que quando ela fosse embora, ia deixar um vazio que seria difícil de preencher. O processo legal começou oficialmente 2 semanas depois. Letícia entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, pedido de pensão alimentícia retroativa e compensação por abandono, de assistência. Eduardo foi oficialmente notificado. Mariana não estava presente quando ele recebeu a notificação, mas Letícia contou que ele tinha ficado visivelmente abalado. Ele tentou alegar que foi tudo um mal-entendido. Letícia explicou durante uma reunião no escritório. Disse que você que pediu para descer do carro, que vocês tinham brigado. Mas quando apresentei as mensagens, o histórico de ligações e o depoimento do Osvaldo, ele ficou sem resposta. O advogado dele pediu um tempo para analisar as provas. Mariana sentiu uma mistura de satisfação e tristeza. Uma parte dela queria que Eduardo sofresse pelas consequências de seus atos. Outra parte menor, mas ainda presente, sentia pena dele. Afinal, ele era o pai do seu filho. E mesmo com toda a dor, não era isso que ela queria.
Ela queria uma família, queria amor, queria parceria. Mas a vida não sempre dá o que queremos. Letícia continuou. A notícia vazou para algumas pessoas. Amigos em comum, família. As pessoas estão começando a tomar conhecimento do que aconteceu. E, sinceramente, Mariana, a reação tem sido muito favorável a você. Ninguém entende como alguém pode abandonar uma mulher grávida. Isso é bom para o caso? Mariana perguntou. Letícia acenou. Sim. Opinião pública não decide casos legais, mas cria pressão. Torna mais difícil para ele criar uma narrativa alternativa quando todo mundo já sabe a verdade. Nas semanas seguintes, Mariana começou a sentir as consequências sociais do processo. Eduardo perdeu alguns amigos que o confrontaram sobre o abandono. A família dele, inicialmente cética, começou a questionar sua versão dos fatos quando as provas se tornaram públicas. Alguns colegas de trabalho dele começaram a tratá-lo diferente, com menos respeito, com mais distância. Mariana soube disso através de conhecidos em comum, através de mensagens de pessoas que queriam expressar apoio. Algumas dessas mensagens eram reconfortantes, outras nem tanto. Teve gente que tentou fazer ela se sentir culpada, dizendo que processar o pai do filho era cruel, que criança precisa do pai presente, que ela estava sendo vingativa. Mas Mariana se manteve firme. Ela não estava fazendo aquilo por vingança. Estava fazendo por justiça, por dignidade, por garantir que seu filho tivesse o que merecia. E se Eduardo quisesse ser pai presente, ele poderia ter começado não abandonando a mãe de seu filho em uma parada de ônibus. Enquanto o processo avançava, o corpo de Mariana também passava por suas próprias transformações. Ela estava na 36ª semana de gestação. O bebê estava encaixado, os movimentos ficaram mais restritos e as contrações de treinamento se tornaram mais frequentes e intensas. Ela fazia acompanhamento regular em uma clínica pública, onde os médicos a monitoravam de perto. Roberto sempre se oferecia para levá-la nas consultas. No começo, Mariana recusava, não querendo abusar da bondade dele. Mas com o tempo percebeu que ele realmente queria ajudar, que não era peso ou obrigação para ele. Era genuíno. Então ela aceitava, e eles iam juntos, às vezes com Júlia quando não tinha aula. Foi durante uma dessas consultas que a médica deu a notícia. Mariana, pelo desenvolvimento do bebê e pela sua condição física, eu acredito que o parto vai acontecer nas próximas 2 semanas. Pode ser antes, pode ser um pouco depois, mas eu diria que fique atenta aos sinais. Se as contrações ficarem regulares, se romper a bolsa, vem imediatamente para o hospital. Mariana saiu do consultório com o coração acelerado. Era real, muito real. Em questão de dias, ela seria mãe. Ela olhou para Roberto, que tinha ouvido tudo. "Tô com medo", ela admitiu. Roberto colocou a mão no ombro dela de forma reconfortante. "É normal ter medo, mas você vai ficar bem. E a gente vai estar aqui para te ajudar no que precisar." Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, as mãos na barriga, sentindo os movimentos do bebê. Conversou baixinho com ele como sempre fazia quando estava sozinha. "Oi, pequeno, sua mãe tá aqui. Tô com medo, não vou mentir. Medo de não ser boa o suficiente, medo de fazer tudo errado. Mas eu prometo que vou tentar. Vou fazer o meu melhor. E você vai ter amor, vai ter cuidado, vai ter tudo o que precisa. Mesmo que seu pai não esteja aqui, você nunca vai estar sozinho. Eu garanto." O bebê chutou, como se estivesse respondendo. Mariana sorriu no escuro. Eles iam ficar bem. Tinha que acreditar nisso. No dia seguinte, Letícia ligou com novidades. Mariana, o advogado do Eduardo, entrou em contato. Ele quer fazer um acordo. Está disposto a reconhecer a paternidade, pagar pensão, tudo o que a gente está pedindo. Mas ele quer que você retire a parte sobre abandono de assistência. Quer que isso não conste oficialmente. Mariana ficou em silêncio. Era uma decisão importante. Com o acordo, ela garantiria tudo que precisava para o bebê sem prolongar o processo. Mas também significaria deixar passar a parte mais dolorosa do que aconteceu, como se aquela noite na parada de ônibus nunca tivesse existido oficialmente. "Eu preciso pensar", ela disse para Letícia.
Claro, mas pensa rápido. A oferta tem prazo. Mariana passou o resto do dia pensando. Conversou com Roberto, com a mãe, com Camila. Todos tinham opiniões diferentes. Roberto achava que ela deveria aceitar, focar no futuro e não no passado. A mãe achava que ela deveria lutar até o fim, não deixar o Eduardo escapar das consequências. Camila estava dividida, vendo os dois lados. No fim, foi Júlia quem, sem saber, ajudou Mariana a decidir. A menina estava desenhando na mesa da cozinha quando perguntou: Mariana, quando o bebê nascer, você vai contar para ele a história de como vocês se conheceram? Mariana olhou para a menina. Como assim, Júlia? Júlia continuou desenhando. Tipo, você vai contar que você estava sozinha, que meu pai parou para ajudar, que você veio morar com a gente. Acho que é uma história legal. Triste no começo, mas legal no fim. Mariana sentiu algo se encaixar dentro dela. Sim, ela disse. Vou contar. Sim? A história toda. Porque é importante ele saber a verdade. E foi nesse momento que ela decidiu. Ligou para Letícia. Não vou aceitar o acordo. Não vou apagar o que aconteceu. Meu filho vai crescer sabendo a verdade, e essa verdade precisa estar documentada. Não é sobre vingança. É sobre não permitir que a história seja reescrita. Letícia ficou em silêncio por um segundo. Tem certeza? O processo vai continuar, pode demorar mais, pode ser mais desgastante. Tenho certeza, Mariana disse com firmeza. A verdade importa. E eu não vou deixar ela ser apagada. Entendido? Letícia respondeu. E Mariana podia ouvir o orgulho na voz da advogada. Vamos em frente, então. Naquela noite, Mariana sentiu a primeira contração real. Não era como as outras, suaves e passageiras. Era intensa, dolorosa, tomando conta de todo o seu abdômen. Ela olhou para o relógio. 00:15. Respirou fundo esperando passar. 20 minutos depois, outra contração. Depois outra. Regulares, intensas, inconfundíveis. Ela se levantou devagar e foi até o quarto de Roberto. Bateu na porta, o coração acelerando. Roberto, ela chamou baixinho. Roberto, acho que chegou a hora. A porta se abriu quase imediatamente. Roberto apareceu com o rosto marcado pelo sono, mas os olhos já alertas. Mariana, ele perguntou, a voz rouca. O que foi? As contrações, ela disse, segurando a barriga. Tão vindo regulares. Acho que é agora. Roberto não hesitou. Entrou no quarto, vestiu uma calça jeans e uma camiseta rapidamente. Vou acordar a Júlia. Você consegue andar até o carro? Mariana acenou, respirando fundo enquanto mais uma contração chegava. Roberto foi até o quarto da filha e a acordou gentilmente. Filha, a Mariana vai ter o bebê. A gente precisa levá-la para o hospital agora. Júlia acordou rapidamente, os olhos arregalados de empolgação e nervosismo. Sério? O bebê vai nascer agora? Parece que sim. Vamos, pega um casaco que tá frio. Minutos depois, os três estavam na caminhonete, atravessando as ruas vazias de Porto Alegre em direção ao Hospital de Clínicas. Mariana estava no banco do passageiro, cronometrando as contrações no celular. 7 minutos, ela disse após mais uma onda de dor, tão ficando mais próximas. Roberto dirigia rápido, mas com cuidado, olhando de relance para ela a cada poucos segundos. Você tá bem? Aguenta firme, a gente já tá quase lá. Do banco de trás, Júlia se inclinou para a frente. Mariana, você é muito corajosa. Minha professora disse que ter bebê é a coisa mais corajosa que uma mulher pode fazer. Mariana sorriu apesar da dor. Sua professora tá certa, Júlia, mas eu tenho medo também. Só não deixo o medo me parar. O hospital estava silencioso quando chegaram. A emergência obstétrica tinha apenas mais 2 gestantes esperando. Roberto ajudou Mariana a descer do carro, enquanto Júlia segurava a bolsa que tinham preparado dias atrás. Uma enfermeira veio ao encontro deles com uma cadeira de rodas. Quantas semanas? A enfermeira perguntou, avaliando Mariana com olhar profissional. 37 semanas e 4 dias, Mariana respondeu, entre respirações controladas. E as contrações? A cada 6, 7 minutos, regulares a 1 hora. A enfermeira acenou e começou a empurrar a cadeira para dentro.
Os acompanhantes podem esperar na sala de espera. Vamos avaliar ela primeiro. Roberto segurou a mão de Mariana antes que ela fosse levada. Eu vou ficar aqui. Qualquer coisa a gente está aqui esperando, tá bom? Mariana apertou a mão dele, sentindo uma gratidão imensa. Obrigada, Roberto. Por tudo. Ele sorriu. Vai dar tudo certo, você é forte. Mariana foi levada para uma sala de avaliação, onde uma médica de plantão a examinou. Está com 4 centímetros de dilatação. A médica informou após o exame. O trabalho de parto já começou. Vamos te internar e monitorar a evolução. Pelo ritmo das contrações, eu diria que seu bebê deve nascer nas próximas horas. As próximas horas foram uma mistura de dor, medo e determinação. Mariana foi levada para uma sala de pré-parto, onde ficou conectada a monitores que registravam os batimentos cardíacos do bebê e a intensidade das contrações. As enfermeiras entravam e saíam, verificando sua dilatação, ajustando sua posição, oferecendo palavras de encorajamento. A dor aumentava progressivamente. Cada contração era uma onda que começava nas costas, envolvia toda a barriga e a deixava sem ar por longos segundos. Entre as contrações, Mariana tentava descansar, mas o medo e a ansiedade não a deixavam relaxar completamente. Pensava no bebê, em como seria segurá-lo pela primeira vez, em como seria olhar para o rosto dele e saber que era mãe. Pensava também em Eduardo. Em algum canto da sua mente, uma parte dela ainda esperava que ele aparecesse, que tivesse descoberto de alguma forma que ela estava em trabalho de parto, que viesse correndo para estar presente no nascimento do filho. Mas as horas passavam e ele não aparecia, porque ele nem sabia onde ela estava, e mesmo se soubesse, provavelmente não viria. Essa constatação doía quase tanto quanto as contrações, mas Mariana não estava sozinha. Na sala de espera, Roberto e Júlia aguardavam. De tempos em tempos, uma enfermeira saía para dar notícias. Ela está indo bem. A dilatação está progredindo. Não deve demorar muito agora. Às 5 da manhã, depois de quase 5 horas de trabalho de parto, a médica entrou na sala. Mariana, você está com dilatação completa. Está na hora de ir para a sala de parto. Você está pronta? Mariana não sabia se estava pronta, mas acenou mesmo assim. O bebê estava vindo, e ela não tinha escolha senão enfrentar o que viria a seguir. A sala de parto era fria e iluminada por luzes intensas. Mariana foi ajudada a subir na mesa, as pernas posicionadas, o corpo preparado para o momento mais crucial. A médica se posicionou, a equipe de enfermeiras ao redor, tudo funcionando com precisão profissional. Na próxima contração, você vai fazer força, a médica instruiu. Força para baixo, como se estivesse evacuando. Segura por 10 segundos, descansa, e quando vier a próxima contração, faz de novo. Mariana acenou, o coração batendo forte. A contração veio como uma tempestade e ela fez força com tudo que tinha. O corpo inteiro se tensionou, a dor era insuportável, mas ela não parou. 10 segundos que pareceram uma eternidade. Muito bom, a médica elogiou. Na próxima você faz de novo. As contrações se sucederam, cada uma mais intensa que a anterior. Mariana fazia força, descansava, fazia força de novo. Suor escorria pelo seu rosto. Lágrimas se misturavam com o esforço, mas ela não desistia. Pensava no bebê, em como ele estava lutando para nascer tanto quanto ela estava lutando, para trazê-lo ao mundo. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas 40 minutos, a médica sorriu. Eu já vejo a cabeça. Mais 1 ou 2 contrações, e ele nasce. Você consegue, Mariana. Mais um pouco. Mariana reuniu todas as forças que ainda tinha. Na próxima contração, ela fez a força mais intensa de toda a sua vida. Sentiu algo se mover, sentiu o bebê deslizando e então ouviu o som mais bonito que já tinha escutado. Um choro. Agudo, indignado, vivo. É um menino, a médica anunciou levantando o bebê para que Mariana pudesse ver. Saudável e perfeito. Mariana desabou na mesa, exausta mas aliviada, chorando e rindo ao mesmo tempo. Um menino. Ela tinha um filho. A equipe limpou o bebê rapidamente
e o colocou sobre o peito de Mariana. Ela o segurou com mãos trêmulas, olhando para aquele rostinho vermelho e amassado, para os olhinhos que tentavam se abrir, para as mãozinhas minúsculas que se fechavam em punhos. Oi, meu amor, ela sussurrou, as lágrimas caindo livremente. Oi, meu filho, eu sou sua mãe. Eu tô aqui. Sempre vou estar aqui. O bebê parou de chorar ao ouvir sua voz, como se a reconhecesse. Mariana sentiu seu coração explodir de amor. Tudo o que tinha passado, toda a dor, todo o sofrimento, tudo fazia sentido naquele momento. Ela era mãe, e nada mais importava. Depois dos procedimentos pós-parto, Mariana foi levada para um quarto. O bebê estava limpo, vestido com uma roupinha branca minúscula, dormindo tranquilo em um berço ao lado da cama. Mariana não conseguia parar de olhar para ele. Seu filho. Seu milagre. Uma enfermeira entrou no quarto. Tem 2 pessoas querendo ver você. Pode receber visita? Mariana acenou sabendo quem eram. Roberto e Júlia entraram devagar, como se tivessem medo de fazer barulho. Júlia tinha os olhos arregalados de curiosidade e empolgação. Roberto sorria, mas havia algo em seus olhos. Orgulho, talvez. Ou alívio. Ele nasceu, Mariana disse desnecessariamente, a voz ainda rouca do esforço. É um menino. Júlia se aproximou do berço na ponta dos pés. Posso ver ele de perto? Pode sim, Mariana respondeu, só com cuidado. Júlia olhou para o bebê dormindo e seu rosto se iluminou. Ele é tão pequenino e tão bonito. Como você vai chamar ele? Mariana tinha pensado muito sobre isso nas últimas semanas. Tinha considerado nomes de família, nomes modernos, nomes que tivessem significado especial. Mas, no final, escolheu um nome simples, forte, que representasse o que sentia. Gabriel, ela disse. Vou chamar ele de Gabriel. É um nome lindo, Roberto disse, aproximando-se também. Ele parece um Gabriel. Eles ficaram ali por algum tempo, conversando baixo, admirando o bebê, compartilhando aquele momento. Roberto contou que tinha ligado para Teresa e para Camila, avisando do nascimento. Ambas estavam a caminho do hospital. Mariana sentiu uma onda de gratidão. Ela tinha pessoas ao seu redor. Tinha apoio. Gabriel não cresceria sozinho. Depois que Roberto e Júlia saíram para deixá-la descansar, Mariana pegou Gabriel no colo. Ele acordou, os olhinhos escuros tentando focar nela. Oi, meu amor, ela sussurrou. Você nasceu numa madrugada de inverno, no meio de uma história complicada. Seu pai não está aqui, mas você tem tantas pessoas que já te amam. Tem a vovó Teresa, tem a tia Camila, tem o Roberto e a Júlia. E tem a mim. Sempre vai ter a mim. Gabriel bocejou, os dedinhos se abrindo e fechando. Mariana beijou a testa dele, inalando o cheiro de bebê novo, aquele cheiro único e inconfundível. Nada mais importava naquele momento. Só eles dois. Teresa chegou 1 hora depois, com os olhos vermelhos de choro feliz. Trouxe flores, roupinhas, fraldas, tudo que uma avó dedicada traria. Segurou Gabriel com uma delicadeza reverente, sussurrando palavras de amor e bênção. Ele é perfeito, Mariana. Perfeito. Camila chegou no meio da tarde, ainda com o uniforme do hospital onde trabalhava. Ela abraçou Mariana com força. Você conseguiu, amiga. Você é incrível. Nos dias seguintes, enquanto Mariana se recuperava no hospital, a vida continuou lá fora. Letícia a visitou trazendo novidades sobre o processo. Eduardo tinha tentado entrar em contato, querendo saber do nascimento do bebê. Ela bloqueou o número dele e pediu que toda comunicação fosse feita através dos advogados. E tem mais, Letícia disse, um brilho nos olhos. A história vazou para a imprensa. Um jornal local quer fazer uma matéria sobre o caso. Mulher grávida, abandonada em parada de ônibus, processa pai do bebê. Tá causando bastante repercussão. Mariana sentiu um frio na barriga. Eu não sei se quero exposição assim. Letícia acenou. Eu entendo. Mas pensa assim, quantas mulheres passam por situações parecidas e não têm coragem de falar? Quantas são abandonadas e ficam em silêncio por vergonha ou medo? Sua história pode ajudar outras mulheres a entenderem que elas têm
Direitos, que não precisam aceitar esse tipo de tratamento. Mariana olhou para Gabriel dormindo no berço. Pensou em todas as mulheres que poderiam estar passando pela mesma situação, sozinhas, sem apoio, sem saber que tinham opções. Tá bem, ela disse finalmente. Eu aceito dar a entrevista, mas quero que seja honesta. Quero contar tudo, sem esconder nada. A matéria saiu 3 dias depois, na capa do caderno de cidades. Tinha a foto de Mariana com Gabriel, um texto detalhado sobre o abandono, sobre o processo legal, sobre a luta por justiça. A reação foi imediata e intensa. Nas redes sociais, centenas de pessoas compartilhavam a história, manifestavam apoio, expressavam indignação com Eduardo. Algumas mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias de abandono durante a gravidez. Histórias de companheiros que desapareceram, que negaram paternidade, que deixaram as mulheres sozinhas nos momentos mais vulneráveis. A história de Mariana tinha tocado uma ferida coletiva, tinha dado voz a um sofrimento que muitas carregavam em silêncio. Eduardo, por sua vez, começou a sentir o peso das consequências. Colegas de trabalho o confrontaram. A família dele, que inicialmente tinha ficado do lado dele, começou a questionar sua versão dos fatos. A mãe dele ligou para Letícia pedindo para falar com Mariana. Ela não atendeu. Tinha colocado limites claros. Toda a comunicação seria através dos advogados. Mas Eduardo não desistiu. Ele tentou de todas as formas possíveis. Mandou mensagens através de amigos em comum, tentou aparecer no hospital, mas foi impedido pela segurança. Até criou perfis falsos nas redes sociais para tentar entrar em contato. Mariana bloqueou tudo. Letícia havia sido clara. Não engajar, não responder, não dar atenção. O processo falaria por ela. Quando Mariana recebeu alta do hospital, Roberto foi buscá-la. Ela saiu com Gabriel no colo, Teresa ao seu lado carregando as bolsas. Camila tinha tirado o dia de folga para ajudar. Júlia esperava no carro, ansiosa para ver o bebê de novo. A casa de Roberto tinha sido preparada para receber um recém-nascido. Ele tinha comprado um berço novo, tinha montado no quarto de hóspedes onde Mariana ficava. Tinha estocado fraldas, lenços, roupinhas. Júlia tinha feito desenhos para decorar as paredes. Era um quarto simples, mas cheio de carinho. Bem-vindo à casa, Gabriel, Roberto disse quando entraram sorrindo. Não é um palácio, mas é um lar. Mariana sentiu os olhos marejarem pela 1000ª vez. Roberto tinha feito tudo aquilo. Um homem que não devia nada a ela, que tinha suas próprias responsabilidades, sua própria vida, mas que tinha escolhido ajudar, que tinha aberto sua casa e seu coração para uma estranha. As primeiras semanas com Gabriel foram intensas. Mariana aprendeu na prática o que significava ser mãe, as mamadas de madrugada, as trocas infinitas de fraldas, o choro que às vezes não tinha motivo aparente. Era exaustivo, era desafiador, mas também era mágico. Cada sorriso, cada som, cada pequeno marco de desenvolvimento era uma vitória. Roberto e Júlia ajudavam no que podiam. Júlia adorava segurar Gabriel, fazer caretas para ele, cantar musiquinhas que aprendia na escola. Roberto ajudava nas tarefas práticas, preparava refeições, lavava roupinhas, acordava de madrugada quando ouvia Gabriel chorar para ver se Mariana precisava de ajuda. Teresa visitava regularmente, trazendo comida caseira e conselhos de avó experiente. Camila passava sempre que podia, oferecendo orientações médicas e apoio emocional. Era uma rede de apoio que Mariana nunca imaginou ter. E no centro de tudo estava Gabriel, pequeno e frágil, mas já o motivo de tudo. Enquanto isso, o processo legal avançava. O tribunal marcou uma audiência de conciliação. Eduardo teria que comparecer, junto com seu advogado, para tentar chegar a um acordo. Mariana teria que estar lá também. Seria a primeira vez que eles se veriam desde aquela noite na parada de ônibus. "Você quer que eu vá com você?" Roberto perguntou, quando Mariana contou sobre a audiência. Mariana hesitou. Parte dela queria a presença reconfortante dele. Outra parte achava que já tinha abusado demais da bondade dele. Mas Roberto parecia ler seus pensamentos.
Não é abuso pedir apoio, Mariana. A gente está aqui para isso. Se você quiser que eu vá, eu vou. Eu quero, sim, ela admitiu. Seria mais fácil com você lá. No dia da audiência, Mariana vestiu uma roupa simples, mas digna. Prendeu os cabelos, colocou uma maquiagem leve. Queria parecer forte no controle, mesmo que por dentro estivesse nervosa. Teresa ficou em casa cuidando de Gabriel. Roberto a acompanhou até o fórum, ficando na sala de espera enquanto ela entrava com Letícia. Eduardo já estava lá, sentado ao lado do advogado dele. Quando Mariana entrou, ele levantou os olhos. Por um breve momento, seus olhares se encontraram. Mariana viu algo nele. Arrependimento, talvez, ou vergonha, ou apenas desconforto de estar ali, enfrentando as consequências de seus atos. Ela desviou o olhar e se sentou ao lado de Letícia. Não ia dar a ele a satisfação de ver o quanto aquele encontro a afetava. O juiz entrou e a audiência começou. Ele explicou o objetivo da conciliação, pediu que os advogados apresentassem suas posições. O advogado de Eduardo falou primeiro. Alegou que houve um mal-entendido, que o relacionamento estava conturbado, que Eduardo estava disposto a reconhecer a paternidade e assumir responsabilidades financeiras, mas continuava negando que tivesse abandonado Mariana intencionalmente. Letícia rebateu com as provas. As mensagens, o depoimento da testemunha, os registros médicos. Não há mal-entendido quando você deixa uma mulher grávida de 8 meses sozinha em uma parada de ônibus à noite, ela disse com firmeza. Há abandono claro e documentado. O juiz ouviu tudo em silêncio, depois se virou para Eduardo. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? Eduardo hesitou. Olhou para Mariana, depois para o chão. Ele começou, a voz falhando. Eu cometi um erro grave. Eu não sei o que passou pela minha cabeça naquela noite. Eu estava com medo, estava despreparado para ser pai, e eu agi da pior forma possível. Ele pausou. Eu não tenho desculpa. O que eu fiz foi imperdoável. O silêncio na sala era pesado. Mariana sentiu algo se movendo dentro dela. Não era perdão. Não ainda. Talvez nunca. Mas era um reconhecimento de que, pelo menos, ele estava admitindo a verdade. O juiz acenou. Considerando a gravidade da situação e a admissão do réu, vou determinar o seguinte. O reconhecimento de paternidade será oficializado. A pensão alimentícia será fixada em 30% do salário do réu, com retroativo desde o nascimento da criança. E ficará registrado nos autos o abandono de assistência com as devidas consequências legais. Eduardo abaixou a cabeça. Seu advogado tentou contestar, mas o juiz foi firme. As provas são claras. A testemunha é confiável. Não há margem para outra interpretação dos fatos. Quando a audiência terminou, Mariana saiu da sala sentindo um peso sendo tirado de seus ombros. Não era uma vitória completa. Nada traria de volta o que tinha perdido. O relacionamento que pensava ter. O pai presente que queria para seu filho. Mas era justiça. Era reconhecimento. Era a certeza de que o que aconteceu não seria apagado ou esquecido. Roberto a esperava na saída. Como foi? Ele perguntou, estudando o rosto dela. Foi bom, ela respondeu. Foi justo. Ele admitiu o que fez. O juiz decidiu a nosso favor. Roberto sorriu. Eu sabia que ia dar certo. Você lutou por isso. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que Mariana nunca imaginou possível. Gabriel crescia rápido, ganhando peso, desenvolvendo sua personalidade. Era um bebê tranquilo, que sorria fácil e dormia bem durante a noite, para alívio de todos na casa. Mariana via nele um milagre diário. Cada nova conquista era motivo de celebração. O primeiro sorriso social, o primeiro movimento de tentar pegar objetos, os sons que começavam a aparecer com palavras. A decisão judicial trouxe não apenas justiça, mas também estabilidade financeira. A pensão que Eduardo era obrigado a pagar garantia que Mariana pudesse se concentrar nos primeiros meses de vida de Gabriel sem a pressão de voltar ao trabalho imediatamente, mas ela sabia que não poderia depender disso para sempre. Precisava reconstruir sua vida profissional, sua independência.
Foi Roberto quem sugeriu que ela fizesse um curso online de gestão administrativa. Você sempre foi organizada, tem jeito para números. Com um curso desses, você consegue trabalhar meio período de casa. Pelo menos no começo. Até o Gabriel ficar maior. Mariana considerou a ideia. Fazia sentido. Ela podia estudar durante as sonecas de Gabriel, nas noites quietas depois que ele dormia. Roberto se ofereceu para pagar o curso, mas ela recusou com firmeza. Você já fez demais por mim. Isso eu pago sozinha. Ele não insistiu, respeitando a necessidade dela de manter alguma autonomia. Mas Mariana sabia que Roberto estaria ali se ela precisasse, assim como esteve desde o primeiro momento. A convivência entre eles tinha evoluído para algo confortável e natural. Não havia cobranças, não havia expectativas além do respeito mútuo e do cuidado que tinham um pelo outro. Roberto continuava sendo o pai dedicado que sempre foi, trabalhando durante o dia como técnico em refrigeração, voltando cansado, mas sempre com um sorriso para Júlia e agora também para Gabriel. Júlia, por sua vez, tinha se tornado uma espécie de irmã mais velha para Gabriel. Ela adorava ajudar Mariana com as tarefas simples, segurar a mamadeira, escolher as roupinhas, fazer caretas para arrancar sorrisos do bebê. A menina florescia com a presença deles na casa, mais falante, mais confiante, mais feliz. Uma tarde, enquanto Mariana trocava Gabriel, Júlia apareceu na porta do quarto com um desenho na mão. Fiz isso na escola hoje, ela disse timidamente, estendendo o papel. Mariana pegou o desenho e sentiu o coração apertar. Era uma família, um homem alto, uma menina, uma mulher e um bebê pequeno, todos de mãos dadas em frente a uma casa. Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito: Minha família. Júlia, isso tá lindo, Mariana disse, a voz embargada. Posso guardar? Júlia acenou, sorrindo. A professora perguntou quem morava na minha casa e eu disse que era meu pai, eu, você e o Gabriel. Ela disse que todo mundo que mora junto e se cuida é família. Tá certo, né? Mariana abraçou a menina, tentando segurar as lágrimas. Tá muito certo, querida. Muito certo. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir e Gabriel tinha acabado de mamar, Mariana mostrou o desenho para Roberto. Ele olhou por um longo momento, os olhos marejados. Ela te vê como família, ele disse baixinho. Vocês dois, você e o Gabriel. Mariana sentiu algo se movendo dentro dela, um sentimento que vinha crescendo há meses, mas que ela tinha medo de nomear. E você? Ela perguntou antes de poder se conter. Como você nos vê? Roberto ficou em silêncio, escolhendo as palavras com cuidado. Eu vejo vocês como as pessoas mais importantes da minha vida, além da Júlia. Eu acordo todo dia feliz por terem vocês aqui. Eu me preocupo quando você sai, fico aliviado quando volta. Eu ouço o Gabriel chorando de madrugada e já levanto para ver se você precisa de ajuda. Ele pausou, olhando para ela. Eu não sei o nome disso, mas é real. É profundo. Mariana sentiu o coração acelerar. Desde que Eduardo a tinha abandonado, ela tinha construído muros ao redor de seu coração. Jurou para si mesma que não confiaria tão facilmente de novo, que não se abriria para ser machucada outra vez. Mas Roberto tinha derrubado esses muros tijolo por tijolo, não com grandes gestos ou promessas vazias, mas com presença constante, com cuidado genuíno, com uma bondade que não esperava nada em troca. Eu também não sei o nome, ela admitiu, mas eu sinto a mesma coisa. Eles ficaram ali, sentados na sala com as luzes baixas, Gabriel dormindo no colo de Mariana e o desenho de Júlia sobre a mesa de centro. Não se beijaram, não fizeram declarações dramáticas, apenas reconheceram que algo tinha mudado entre eles, que o que começou como um gesto de caridade tinha se transformado em algo muito mais profundo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo lidava com as consequências de suas escolhas. A notícia do processo, a repercussão na imprensa, tudo tinha afetado sua vida de formas que ele não antecipou. Perdeu amigos, enfrentou julgamentos no trabalho, viu sua reputação se deteriorar. A família, inicialmente ao seu lado, começou a se distanciar
quando a verdade se tornou inegável. Ele tentou, várias vezes, entrar em contato com Mariana. Escreveu cartas que nunca foram abertas. Mandou mensagens através de terceiros que nunca foram respondidas. Queria conhecer Gabriel, queria pedir perdão, queria de alguma forma consertar o que tinha quebrado. Mas Mariana tinha sido clara através de Letícia. Todo o contato seria através dos advogados. A pensão estava sendo paga regularmente, os direitos legais estavam estabelecidos. Não havia nada mais a discutir. Letícia atualizava Mariana sobre as tentativas de Eduardo. Ele está insistindo em visitas supervisionadas, ela disse durante uma ligação. Quer começar a construir uma relação com o filho. Mariana olhou para Gabriel, que estava na cadeirinha de balanço, olhando fascinado para os próprios pés. E o que você acha? Ela perguntou. Legalmente ele tem direito de visitar o filho, mas pode ser sob condições que você determinar. Visitas supervisionadas em local neutro, horários específicos, você tem controle sobre como isso vai acontecer. Mariana respirou fundo. Uma parte dela queria negar, queria manter Eduardo longe de Gabriel para sempre, punição eterna pelo que tinha feito. Mas outra parte, a parte que amava Gabriel mais do que odiava Eduardo, sabia que todo filho merecia conhecer o pai, mesmo que esse pai tivesse falhado terrivelmente. Tá bem, ela disse finalmente. Mais devagar. Uma visita por mês, 1 hora em um lugar público com alguém presente. E se ele faltar uma vez, acabou. Não vou permitir que ele decepcione. O Gabriel como me decepcionou. Letícia concordou. Vou comunicar os termos e, Mariana, você está tomando a decisão certa. Não por ele, mas pelo seu filho. A primeira visita foi marcada para um sábado de tarde em um parque público. Mariana chegou com Gabriel no carrinho, acompanhada por Roberto, que insistiu em estar presente. Eduardo já estava lá, visivelmente nervoso, com um ursinho de pelúcia nas mãos. Quando viu Mariana, ele congelou. Oi, ele disse baixinho. Oi, Mariana respondeu, mantendo a voz neutra. Este é o Gabriel. Eduardo se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustar o bebê. Gabriel o olhou com curiosidade sem reconhecimento. Oi, Gabriel, Eduardo sussurrou, a voz quebrando. Eu sou seu pai. Mariana viu as lágrimas nos olhos dele e sentiu algo estranho. Não era pena, não era perdão. Era apenas o reconhecimento de que Eduardo também tinha perdido algo. Tinha perdido meses da vida do filho. Tinha perdido os primeiros sorrisos, as primeiras conquistas. E isso era uma consequência que ele teria que carregar para sempre. A visita durou exatamente 1 hora. Eduardo segurou Gabriel com cuidado reverente, conversou com ele em voz baixa, fez promessas de ser melhor. Quando chegou a hora de ir embora, ele entregou o bebê de volta para Mariana com relutância. Obrigado por isso, ele disse. Eu sei que não mereço. Não, você não merece, Mariana respondeu com honestidade. Mas o Gabriel merece conhecer o pai. Só não decepcione ele também. Eduardo acenou sem palavras. Quando ele foi embora, Roberto colocou a mão no ombro de Mariana. Você foi muito corajosa hoje. Não foi sobre coragem, ela respondeu. Foi sobre fazer o certo. Os meses continuaram passando. Gabriel completou 6 meses, depois 9. Começou a engatinhar, a comer papinhas, a dizer as primeiras sílabas que soavam como mama e papa, embora Mariana soubesse que ainda não eram palavras de verdade. Eduardo manteve as visitas regulares, nunca faltando, sempre pontual. Não era uma relação próxima, mas era uma relação. E talvez fosse o melhor que podiam ter dadas as circunstâncias. Mariana terminou o curso de gestão administrativa com notas excelentes. Começou a procurar trabalho que pudesse fazer de casa, meio período. Encontrou uma posição como assistente virtual para uma empresa de contabilidade. O salário não era muito, mas somado à pensão, dava para começar a pensar em independência. Foi numa dessas noites, depois de receber a notícia do emprego, que Mariana teve uma conversa séria com Roberto. Eles estavam na cozinha, ela preparando a mamadeira de Gabriel para a noite, enquanto Roberto fazia café. Roberto, eu consegui o trabalho, ela disse. Vou começar mês que vem. Ele sorriu largamente.
Isso é ótimo, Mariana, parabéns. Ela respirou fundo. Então eu estava pensando. Eu preciso começar a me organizar para sair daqui. Procurar um apartamento pequeno, algo que eu possa pagar com o meu salário e a pensão. Você já fez demais por mim e pelo Gabriel. Não posso abusar mais da sua bondade. O sorriso de Roberto desapareceu. Olha, você não está abusando de nada. Mas eu entendo se você quiser ter seu próprio espaço, sua independência. Ele pausou, mexendo o café distraidamente. Mas eu preciso te falar uma coisa antes de você decidir. Mariana sentiu o coração acelerar. Pode falar. Roberto colocou a xícara na pia e se virou para ela. Nos últimos meses, essa casa mudou completamente. Antes era só eu e a Júlia, e era bom. A gente se virava bem. Mas agora tem você e o Gabriel, e é diferente. É melhor. A casa é mais cheia, mais viva. A Júlia está mais feliz do que nunca. Ele hesitou procurando as palavras certas. Eu me apaixonei por você, Mariana. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido gradual, um pouco a cada dia, mas aconteceu. E eu não quero que você vá embora. Não porque eu acho que você precisa de mim, mas porque eu preciso de você. E da sua presença, do seu sorriso, da forma como você ilumina essa casa. Mariana sentiu as lágrimas começarem a cair. Roberto continuou, a voz firme, mas emocionada. Eu não estou pedindo nada agora. Não estou pedindo que você corresponda ao que eu sinto. Só estou pedindo que você considere ficar. Não como hóspede, mas como parte dessa família de verdade. Como companheira, como parceira. No seu tempo, do seu jeito. Mariana não conseguia falar. As lágrimas caíam livremente agora. Roberto se aproximou e limpou uma lágrima com o polegar. O gesto infinitamente gentil. Se você decidir ir embora, eu vou entender e vou te ajudar. Mas se você decidir ficar, eu vou fazer de tudo para te fazer feliz. Você e o Gabriel. Mariana finalmente encontrou sua voz. Eu também me apaixonei por você, ela sussurrou. Tentei não me apaixonar. Tentei manter distância. Lembrar que você só estava sendo bondoso. Mas você fez tudo tão fácil. Você me fez acreditar de novo em pessoas boas, em finais felizes possíveis. Roberto sorriu, e havia lágrimas nos olhos dele também. Então fica. Constrói esse final feliz aqui, com a gente. Eles se beijaram ali, na cozinha simples com o cheiro de café no ar e o som suave de Gabriel dormindo no quarto. Não foi dramático ou cinematográfico. Foi real, genuíno, cheio de promessa e esperança. Júlia descobriu no dia seguinte, durante o café da manhã. Ela olhou para Mariana e Roberto, notou as mãos entrelaçadas sobre a mesa e seu rosto se iluminou. Vocês vão ficar juntos? Tipo namorados? Roberto riu. É, filha, se a Mariana aceitar. Júlia pulou da cadeira e abraçou os dois. Eu sabia que ia acontecer. Agora a gente é família de verdade. E eram. Não da forma tradicional. Não da forma que Mariana tinha imaginado quando estava grávida de Gabriel e sonhava com uma família. Mas eram família do jeito que importava, unidos pelo amor, pelo respeito, pelo cuidado mútuo. Os meses se transformaram em anos. Gabriel cresceu, começou a andar, a falar, a desenvolver sua personalidade única. Era uma criança, alegre e curiosa, cercada de amor por todos os lados. Chamava Roberto de tio Beto e Júlia de Ju, e os dois adoravam cada segundo com ele. Eduardo continuou com as visitas, eventualmente aumentando para quinzenais. Nunca se tornou o pai presente que Gabriel merecia, mas era uma presença na vida dele. E Mariana tinha feito as pazes com isso. Não perdoou completamente, não esqueceu, mas não carregava mais raiva. Tinha seguido em frente. Mariana e Roberto se casaram em uma cerimônia simples no jardim da casa, apenas com família próxima e amigos íntimos. Júlia foi dama de honra e Gabriel, com quase 2 anos, foi o pajem mais fofo que já existiu, mesmo tendo derrubado as alianças no meio do caminho. Teresa chorou de emoção. Camila fez o discurso mais bonito e engraçado. E Osvaldo, o dono da padaria que tinha sido testemunha naquela noite crucial,
compareceu trazendo o bolo de casamento. Enquanto cortavam o bolo, Roberto sussurrou no ouvido de Mariana. Quem diria que tudo começaria em uma parada de ônibus? Mariana sorriu. Eu não mudaria nada. Todo o sofrimento, toda a dor, tudo valeu a pena para chegar aqui. Anos depois, quando Gabriel já tinha 5 anos e frequentava a escola, ele fez uma pergunta durante o jantar. Mãe, como você e o pai se conheceram? Mariana olhou para Roberto, que sorriu encorajadoramente. Bom, meu amor, ela começou. É uma história longa. Sua mãe passou por um momento muito difícil quando você ainda estava na minha barriga. Mas seu pai e sua irmã me encontraram e me ajudaram. E a partir daquele dia, a gente se tornou família. Gabriel pensou por um momento. Então vocês me salvaram também? Na verdade, Mariana disse, bagunçando o cabelo dele carinhosamente, a gente salvou um ao outro. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Mariana foi até a cozinha para preparar o lanche de escola dele para o dia seguinte. Sobre o balcão, havia uma barra de pão fresco que Roberto tinha comprado na padaria do Osvaldo. Ela pegou o pão, sentiu o calor ainda presente, inalou o cheiro familiar. Por um breve momento foi transportada de volta àquela noite. A parada de ônibus fria e solitária, ao desespero, ao medo, ao pão em suas mãos, sendo o único consolo tangível. Mas agora, naquela cozinha cheia de vida e amor, o pão significava algo completamente diferente. Significava lar, significava família, significava que tinha sobrevivido, que tinha superado, que tinha construído algo lindo das cinzas da dor. Roberto apareceu atrás dela, abraçando-a por trás. No que você está pensando? Mariana se virou nos braços dele, segurando ainda o pão. Tô pensando em como a vida é estranha, como as piores noites podem levar aos melhores dias, como algo que deveria ter me destruído acabou me trazendo até você. Ele beijou a testa dela. A gente passou por muita coisa para chegar aqui. E valeu cada segundo, ela respondeu. Eles ficaram ali abraçados na cozinha silenciosa, enquanto a casa dormia ao redor deles. Lá fora, em algum lugar da cidade, a parada de ônibus onde tudo começou ainda existia. Ainda recebia passageiros, ainda testemunhava histórias. Mas para Mariana, tinha se tornado algo maior. Um símbolo não de abandono, mas de resistência. Não de dor, mas de transformação. Não do fim de algo, mas do começo de tudo. Gabriel cresceria ouvindo aquela história, sobre como sua mãe foi abandonada, mas se recusou a desistir. Sobre como estranhos se tornaram família. Sobre como o amor pode vir dos lugares mais inesperados. E ele cresceria sabendo que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer. A parada de ônibus na Avenida Ipiranga continuaria lá por muitos anos. E às vezes, em noites frias de inverno, Mariana passava de carro por ali com Roberto. Não parava, não precisava. Apenas olhava, lembrava e seguia em frente. Porque o passado tinha seu lugar, mas o futuro era onde ela escolhia viver. E nesse futuro, ela tinha um marido que a amava, uma enteada que a via como mãe, um filho que crescia cercado de afeto, uma mãe que tinha se tornado sua melhor amiga, amigos leais e uma história de superação que inspirava outras, mulheres a não aceitarem menos do que mereciam. Mariana tinha começado sua jornada sozinha, em uma parada de ônibus, mas tinha terminado rodeada de amor em um lar que construiu com suas próprias mãos, com seu próprio coração, com sua própria força. E isso, ela sabia, era a maior vitória de todas.